juegos, regalos, premios, pero sobre todo la palabra del Señor para los niños. Tenemos un invitado especial, ahí como ustedes lo ven, es un luchador estrella. Su nombre es Dependiendo de Tres. El nombre es DD3, Dependiendo de Tres, y esos tres son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y él va a traer un mensaje para todos los invitados, así es que vamos a mandar este flyer, los tres flyers que les acabo de poner, se los voy a enviar al WhatsApp para que ustedes hagan sus invitaciones. El de Acción de Gracias ya lo enviamos, ya lo tienen allí, solo faltan los otros dos de Navidad en el barrio, de los juguetes, y la invitación para ese día, sábado 13 de diciembre a las 2 de la tarde, pero vamos a estar aquí desde las 9:30 o 10 de la mañana para preparar las canastas de alimentos y los juguetes. Va a haber hot dogs, nachos, refrescos, música, y todo eso tenemos que prepararlo, los que gusten venir a apoyar. El retiro femenil ya está a las puertas. Tenemos 10 personas registradas de Luz de Vida. Si alguien más se quiere registrar, todavía es tiempo. Y también aquí les envié el email de Luz de Vida, si alguien lo necesita, Iglesia Bautista Luz de Vida @gmail.com. Y vamos entonces ahora a darle honra y gloria a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a traer de lo que Él nos ha bendecido, y la palabra de Dios dice, todos juntos: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:17. Y aquí tenemos el canto. El deseo de Dios es que tú des al 100%, y ese es el deseo de nuestra alma también. Por eso la iglesia se pone en acción, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Gracias, mi Dios, porque cada uno de nosotros pudo ofrendarte, pudo darte, Señor, lo poquito de lo mucho que tú nos das, mi Dios. Gracias, mi Dios. Bendice estas ofrendas, bendice el propósito para el cual son reunidas, Señor, y para el engrandecimiento de tu obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermana Magdalena, y yo soy hermano Feliz. Y ahora le voy a invitar yo a alguien bien especial que nos canta con tanta alegría, que nos alegra el corazón. Y invito a mi hermano Pedro Galván a compartir su primera alabanza. Buenos y lluviosas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Estoy muy contento, muy agradecido con Dios por la lluvia. Nomás que como llovió me mojé y me encogí, pero yo soy más grande. Hay un canto nuevo que voy a estrenar con ustedes hoy, precisamente, Día de la Lluvia. Ojalá sea de bendición para todos nosotros. Nombre sea de Dios.
Jesús mi Salvador, y como floreció aquí en mi corazón, y mis heridas sanó, su infinita bondad, y Dios ya me de mí la soledad. Ya no estoy solo, Cristo está conmigo. Ahora que yo es un recuerdo, mi paso ya es seguro aquí en la vida. Jesús, mi corazón lleno de gozo, cambió mis penas por alegría, y a mí llegó por fin la luz que yo tenía, gozo de mi alma, entera poseía, y ante mis ojos de bondad yo me entregué, y aquí en mi corazón toda mi fe, y a mí llegó por fin Jesús mi Salvador, y como floreció aquí en mi corazón, y mis heridas sanó, su infinita bondad, y se alejó por fin de mí la soledad. No estamos solos, mis hermanos, no estamos solos. Amén. Hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Y ahora le voy a pedir el favor a mi hermano Erasmo que pase también y nos delecte con una alabanza al Señor. Buenas tardes, hermanos, qué gusto verlos una vez más, domingo lluvioso, qué rico. Gracias, hermanos, ustedes también. Muchas veces, hermanos, llegamos a la presencia de Dios con cargas, con luchas, con preocupaciones que nos pesan en el corazón, y a veces sentimos que nuestras fuerzas ya no alcanzan y que la situación que estamos enfrentando es más grande que nosotros mismos. Pero hoy el Señor nos recuerda algo poderoso cuando levantamos nuestras manos, cuando lo hacemos por costumbre, lo hacemos porque reconocemos que Él es nuestra fuente, nuestro socorro, es nuestro refugio. Levantar las manos, hermano, es un acto de rendición, de confianza, victoria. Es decirle al Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Así que en este momento te invito a que te prepares tu corazón. No importa lo que estés enfrentando, levanta las manos y permite que su presencia te renueve. Declara con fe hoy que Él te fortalece. Así es que levántate y abraza esta alabanza, porque cuando el pueblo de Dios levanta sus manos, el cielo se abre, hermanos. Así que vamos a ponernos de pie para alabarle al Señor con esta bonita alabanza. Para
levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque te amas, te amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad me responderás, porque te amas, te amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad me responderás, porque te amas, te Solo tú nos sanas, Señor. Tú eres grande, oh Dios. Todo esto te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Por eso te bendecimos, Señor. Te amamos, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, después de la predicación de nuestro pastor por la introducción de nuestra hermana Laura García, que da la introducción de su mensaje, tenemos una tercera alabanza que nos va a traer nuestro pastor. Después del mensaje, sí, del mensaje para que no se muevan, sigue una tercera alabanza. Hermana García, ¿puede pasar en la introducción al mensaje? Este Proverbios, capítulo 9, versículo 2. Buenas tardes. Estamos todos contentos de estar na casa de Deus? Muito fraco. Estamos contentes de estar na casa de Deus? Amém. Estamos aqui, verdade? Imagine que há pessoas agora que estão na cárcere e não podem estar aqui. Pessoas que estão na cama do hospital e não podem estar aqui. Pero nós outros temos esse privilégio, o privilégio de estar na casa do Senhor. Algo me impactou muito esta semana. Eu estava mirando o noticiero e o noticiero estava mostrando na situação de um senhor. Esse senhor, mientras estava conduzindo para seu trabalho, um outro carro que estava delante dele cortou em sua frente, não? E chegaram a tocar no carro do outro, pero muito pouquito, não? Então, o senhor estava indo, esse cortou e o senhor insultou ele que estava manejando delante dele. E quando insultou, o outro carro saiu do carro e começaram a pelear. E esse senhor carregava uma pistola em seu carro.
e ele matou esta pessoa, este outro condutor de carro, foi arrestado e todo passou em um momento de enojo, um enojo que estava descontrolado, ele não conseguiu controlar este enojo. E ele dizia: isto nunca me passou. Deus, eu creio que para chegar a esse ponto, sim, ha passado enojo, um enojo mais brando, não, mais suave, um pouquinho mais leve, não tão forte, pelo sim, ele enojo deveria estar e a ser parte da sua vida há muito tempo, e esta fecha como que se explodiu. Então, por isso eu queria falar hoje sobre como nós podemos superar o enojo. Que sabe, você está dizendo: eu nunca haria algo como isso. Eu nunca haria isso assim, que sabe, eu nunca haria porque não teria uma pistola, pelo que sabe, já aconteceu com você de pelear, de tráfico, não, e alguém insultar, ou você insultar, esse tipo de coisa. Ou seja, é um enojo descontrolado. Agora, quizás você diz: não, eu nunca vou ser isso, pero quizás algum dia em sua vida você ha dito uma palavra que fizeram ou que lastimaram algo que tu amas. Hablado algo de uma maneira que ha lastimado uma pessoa que é de tu, hace parte de tua vida, é tu amor de tua vida, assim, algo assim, você foi capaz de descontroladamente ofender uma pessoa. Que sabe, você, depois disso, você quedou pensando que seria difícil alcançar a paz outra vez. Que sabe, a pessoa já não vai ser igual, ou porque você ofendeu, ou a outra pessoa ofendeu, disse: jamais esta herida será sanada. Que sabe, isso já aconteceu com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, porque você não ha controlado o enojo. Assim que sabe, um dia você já se enojou com Deus. Quem já se enojou com Deus? Já me enojei com Deus. Eu sim. Nós outros, às vezes, nos enojamos com Deus, verdade? Estamos orando, às vezes, por anos, por alguma coisa, alguma situação. Oramos e Deus não contesta. Nós já sabemos que Deus não contesta como nós outros esperamos, não? Pelo Senhor, a Bíblia diz que quando oramos em nome de Jesus, Deus contesta, pela sua maneira e segundo seus próprios propósitos. Porque os caminhos de Deus nós outros não conhecemos, porque sabemos que os caminhos de Deus são melhores que os caminhos de nós outros mesmos. Assim que nós outros vivemos em uma sociedade cada vez mais intolerante. Nossa sociedade é intolerante. Nós outros vivemos em um condomínio pequeno que vivíamos. Alguns irmãos já estiveram em nossa casa. E todos os dias, às 8 da manhã, aí uma senhora que toma o telefone e põe, não põe no ouvido, não põe em como se diz? No speaker, e caminha de arriba a abaixo, falando com alguém, não? E eu escuto, eu normalmente desperto às 7 da manhã e vou tomar meu café e escuto uma senhora. E aí vem um enojo, meu Deus, será que essa pessoa não pensa que está incomodando as outras pessoas? Algo grátis, gratuito, por que eu tenho que enojar-me com essa pessoa? Pelo que eu me enojo, porque ele enojo, nós outros não podemos controlar quando ele vem a nós outros. Nós outros podemos controlar quando nós outros atuamos com relação ao enojo. Que resposta nós outros podemos dar ao enojo? Então, se nós vivemos nessa sociedade que todo é motivo para um estar irritado, estar enojado com a outra pessoa, nós enojamos por o tráfico. Quem se enoja por o tráfico? Eu vou levantar as duas mãos. Eu me enojo por o tráfico. Quando chegamos na freeway que vira pelo como oi? Será que essa freeway não se arregla? Não, essa é a pior freeway que há em Los Angeles. E logo vem enojo. Nós outros somos assim, a própria sociedade nos alimenta a ser desta maneira. Quando vou ao supermercado, quando eu vou ao posto comprar alguma coisa, eu vou entre 12 e 3 horas. Essa é a hora que não há pouca gente em posto, porque
a gente vai comprar a comida para comer, vai à casa comer, e esta hora, pero se miro que a linha está muito larga, já começa, sempre a mesma coisa, todo dia que venho aqui, esta linha e tudo mais, poderiam pôr mais carreiros? Por que não põe mais carreiros? Ou seja, é uma sociedade que nos hace estar sempre irritados, às vezes na casa, não? Na casa, vou fazer o café e pôr um pouco na máquina, quando pongo, não agarra, porque a irmã Elizabeth não gelou de água, já me pongo enojado, e às vezes não passa comigo. Vivemos numa sociedade que estamos sempre irritados, e muitas vezes nos enojamos na igreja, com o irmão, com a irmã, com o pastor, com Deus, verdade? Porque chegamos no parqueiro, temos que parquear ali abaixo, e todo o tempo nós outros vivíamos em esse completo enorme. Pero Salomão nos chama a atenção em Provérbio 19:11, ele disse assim: la cordura del hombre define su furor, e sua honra é passar por alto la ofensa. Detiene, exato. La cordura del hombre detiene su furor, e sua honra é passar por alto la ofensa. Alguém disse, eu creio que toquei aqui, entrou lá em emergência. Me estou chamando para saber se está tudo bem aqui. Ok. Vamos estar meditando este passagem bíblico. Vou ler outra vez. Disse: la cordura del hombre detiene su furor, e sua honra é passar por alto la ofensa. Padre, em nome de Jesus, entregamos a hora a Ti, Senhor, diante de Tu trono, este mensagem que Tu nos has dado, Senhor, e que Tu possas, Senhor, obrar em nossos corações no dia de hoje, para que podamos ser, Senhor, mais tolerantes, que podamos actuar de uma maneira mais sábia, quando vem o enojo, quando vem situações que nos sacam do sério que somos, nos sacam, Senhor, pela maneira como normalmente vivimos ou desejamos viver. Assim, Senhor, que hable com nós outros hoje, para que podamos aplicar Tuas ensinanças em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, às vezes nós outros nos enojamos incluso com o próprio Deus. Eu quero falar hoje de 4 aspectos. Eu quero analisar 4 aspectos do enojo em nossas vidas, no diário viver. A primeira coisa que quero falar, que há um enojo que é descontrolado, que provavelmente às vezes que passado com esse senhor e simplesmente não meteu um balaço na cabeça de outra pessoa, a pessoa faleceu, não sei se cheguei a falar, pero ele está na casa, uma pessoa já madura. Então, a pergunta que quero fazer é: alguma vez tu has sentido que seu temperamento se prende de repente, não? Se conecta em um segundo e de repente você se sente arrependido profundamente do que falado, como atuado? Já aconteceu com você que de repente o enojo se prende e depois tu te arrependes do que tu has feito? Uma vez me enojei com algo, não me acordo o que era, e dei um mansaço em algo assim, e se quebrou todo. Depois eu mirei que foi a ser a hora. Estava tão enojado que golpeei na primeira coisa que estava em frente, se quebrou tudo, e depois me arrependi. O que passou? Como foi capaz de descontrolar-me diante deste enojo? Não? Provérbio 14:17 diz: ele que facilmente se enoja, hará loucuras. Aquele que se enoja muito facilmente, que não tem controle sobre o seu enojo, provavelmente vai cometer algumas coisas que podemos chamar de loucuras, ou seja, consequências muito desagradáveis. Esta palavra que nós outros hemos leído, ele que facilmente se enoja, hará loucuras, é uma palavra de advertência que está na Bíblia. A Bíblia está advertindo a nós outros sobre as coisas
que hacemos em momento de enojo, porque todos nós outros sabemos que o enojo, quando é descontrolado, destrui amistades, relações e hasta matrimônio. Eu hago muito conselheria de matrimônio e eu he mirado em alguns matrimônios, algumas conselherias que he dado, que o matrimônio se estava acabando exatamente por conta do enojo descontrolado. Enojo descontrolado que já em alguns casos chegou ao ponto não só das agressões verbais e psicológicas, mas também agressões físicas. Então, quando você não tem controle sobre o enojo, tu pode chegar a pontos extremos que vão destruir, às vezes, uma relação com a pessoa que tu amas. Às vezes, com o Will, com a ira, sabe o quê? Tu pode fazer isso por um tempo, quando os filhos são pequenos, quando se tornam adultos, eles se vão e não querem mais saber de uma relação com você. E tu já passado algumas vezes, já é presenciado. Destrói amistades, relações e hasta matrimônio. E alguns dizem assim: é que eu sou assim, que me queira como sou. Isso tu pode dizer quando tu não conheces a Jesus, porque quando tu conheces a Jesus, diz assim: o Senhor me está transformando. Repita comigo: o Senhor me está transformando. Antes tu eras assim, e quem queira que me ature, que me suporte assim. A hora que tu conheces a Jesus, tu diz, tem que dizer: eu era assim. A hora que o Senhor me está transformando. Provérbios 15 diz assim, 15:18 diz: o homem iracundo promove contendas. Quantas vezes uma palavra dita com ira simplesmente tormenta e destrói um lugar? Uma palavra, a pessoa disse que uma palavra ofensiva, uma palavra dita com ira, uma palavra que ofende a pessoa, muitas vezes dói mais que uma nalgada ou com um golpe na cara. Às vezes uma palavra dita com ódio, com ira, é suficiente para destruir. Dói mais no coração do que um golpe na cara de uma pessoa. Então, muitas vezes matrimônio se destrói, às vezes por uma palavra dita. Muitas vezes as pessoas continuam vivendo juntas, mas já não é mais na mesma coisa. Por quê? Porque a ira é uma ira descontrolada. Agora, quando nós outros pronunciamos uma palavra suave, muitas vezes como que apaga. Podemos às vezes dizer algo, atuar de uma certa maneira com ira, mas se nós outros temos uma palavra suave, uma palavra de perdão, isso pode cambiar todas as coisas. E na Bíblia nos diz que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Em Gálatas diz assim: mansedumbre, templança, contra tales não há lei. Se e nós outros nos conhecemos. A primeira pergunta que eu fiz aqui hoje foi: de alguma vez ha perdido o controle e falado algo que ofendeu, lastimou alguma vez? E esse momento eu sei que tocou o coração de cada um de nós outros. Nesse momento nós outros nos analisamos, porque se tu eres homem ou mulher, se tu estás vivo e respirando, algum dia em sua vida tu has falado uma palavra, barro da ira, que has ofendido, que has lastimado alguma pessoa. E se tu tens esse tipo de temperamento, porque nós outros sabemos, a Bíblia nos ensina, não habla desta maneira, pela Bíblia nos ensina que temos 4 tipos de temperamento. Alguns temperamentos são muito cerrados, são muito dóceis, e há outros temperamentos que são temperamentos mais fortes. Você disse, persona com temperamento forte, persona com vontade própria, forte. Muitas vezes, pessoas assim têm uma tendência. Em meu país, disse que quando a pessoa que não tem pelo na língua, quem não tem pelo na língua? E habla o que quer e o que sente. Nada levantou aqui, são um povo santo, verdade? Perfeito. Nada tem pelo na língua para falar e fazer as coisas. A Bíblia diz que quando nós outros somos assim, e há pessoas que nasceram, está certo, quando eu nasci assim. Eu nasci assim, eu sou assim. Quando venimos a Cristo, Cristo disse: estou transformando tua vida. Já não somos assim, estamos sendo
transformado. E se tu estás sendo transformado, na palavra diz que isso não depende de você, isso depende do Espírito Santo. Então, quando temos esse temperamento forte, explosivo, às vezes temos um temperamento que cria muitos problemas, né? Pessoas que criam todo o tempo estão criando problema, porque só assim, pelo que temos é o Espírito Santo nos vai transformando, vai suavizando, vai tornando a nós outros mais suaves em relacionamento com as outras pessoas. E disse na Bíblia que isto não depende de ti e não depende de mim, depende do Espírito Santo. Assim, como pode Deus ser transformado, como Deus pode ser moldeado, como Deus pode ser lapidado, como Deus pode ser através do Espírito Santo. Tu tens que orar para que o Senhor obra em teu filho. Não depende de você. Você nasceu, está certo, todo mundo diz, eu nasci assim. Pelo isso não quer dizer que eu vou ser sempre assim. Eu nasci assim, pelo Cristo me está transformando. Uno tem que reconhecer que é assim e pedir que o Espírito lhe transforme, que ele vá cambiando a cada momento. Quando nós entregamos nosso enojo a Deus, Ele nos ensina a respirar, orar e responder com sabedoria. Esse senhor do carro, ele poderia haver parado, poderia haver parado antes, respirado. Minha mamãe disse assim: calma, conte de 1 a 10, minha mamãe dizia. Eu queria 1, 2, 3, queria, estava enojado, não queria terminar logo a obra. Ele dizia: 1, 2, respira, 3, 4. Quando nós outros estamos bajo o controle do Espírito Santo, nós outros contamos até 10. Nós outros respiramos e nós outros pensamos antes de falar e respondemos com sabedoria. Então, isso não depende só de nós outros, dependemos que o Espírito Santo obre em nossas vidas. Quantas vezes na palavra dita com ira, incende um tormento em lugar. Eu já mirei uma vez, era uma reunião de Navidad, aí em Brasil, dia 24, se hace uma cena rica, hasta a meia-noite, todos passam a comer, já estão hambrientos desde a manhã, e domingo se reparte os regalos com os ninhos. E um desses 24 de dezembro, de repente, de la nada, nesta casa onde eu estava, de la nada, alguém falou alguma coisa, e começou um verdadeiro tormento, um huracão, ao ponto de o jefe da casa, o dono da casa, tomou a sábado onde estava toda a comida, reuniu todo e tirou a calle. Acabou a Navidade esse dia. E todos se quedaram, cada um para um canto, porque já havia acontecido tudo. Então, às vezes, uma palavra, uma ação que nós outros tomamos, de repente, começa um terremoto dentro da casa, por exemplo. Às vezes pode acontecer na igreja. Já mirei dentro da igreja. Que uma pessoa falava a outra, uma desse lado, outra do outro, e de repente estavam peleando. Faltou muito pouco para que pudessem estar puxando o cabelo da outra. 2 mulheres eram no caso. E se ofendiam com palavras muito feias. Então, às vezes, uma palavra dita de uma maneira equivocada, uma maneira agressiva, é suficiente para que a ira perda totalmente o controle. Assim que, quando entregamos nosso enojo a Deus, Ele nos ensina a orar e transformar. Primeiro, miramos que, primeiro, o enojo, há um enojo que é descontrolado. Eu quero falar agora do enojo que é um pecado, o enojo pecaminoso. Todos podemos pensar que o enojo é algo, é fruto do pecado. Não? Está enojado, está irado, é um pecado, pero às vezes não. Às vezes não. Quando eu cheguei aqui neste país, eu não falava inglês, e eu não tinha nada, e eu estava enojado, porque eu dizia, este enojo me levava, eu vou vencer este país, esse é enojo bueno. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu estou enojado porque não conosco tanto pela palavra de Deus. Eu quero aprender mais. Esse é o enojo santo. Quando eu miro a injustiça, eu me quedo enojado quando miramos essas pessoas da imigração agarrando padres, separando. Eu me enojo. Por
Por quê? Porque eu quero que isso se arregle dentro da lei. Então, há um enojo que é santo, sim, quando nós nos enojamos em conta da injustiça, em conta da maldade. Há um enojo bueno, pero há um enojo que é malo. O enojo bueno, nós podemos mirar, por exemplo, quando Jesus entra em templo, ele entra em templo e os cambistas estão vendendo coisas, e ele diz: essa casa não me paga, e ele se enoja e simplesmente põe todo o alarme. Era um enojo em conta da injustiça, porque era permitido vender coisas em templo, vender uma paloma, vender um animal, era normal. Para quem? Para quem venia de Lejos. Um que venia de Roma não ia trazer uma ovelha, não tinha como. Então, para esses que veniam de Lejos, havia uma ovelha para comprar aí, porque não tinha como trazer. Pelo que estava acontecendo, os vecinos do templo, por pereza, não criaram sua ovelha e vão allá e compraram uma ovelha que era para enviar ele. E Jesus diz: vocês não estão falando, não estão fazendo o que tem que fazer. A Bíblia diz que quando nascia o primogênito de uma ovelha, ou de qualquer outro animal que seria sacrificado, esse animal era dedicado ao Senhor. Se havia pouca comida, a comida era primeiramente para o cordeiro do Senhor. Os outros que se quedavam com hambre. Não era só chegar e ofrendar, quando nós estamos ofrendando, quando damos nossos dias, é produto também do sacrifício de um. Então, não teria que sacrificar, se cuidar da ovelha do Senhor mais que das outras. E simplesmente que hacíam eles, e vão aí comprá-lo sem nenhum sacrifício. Então Jesus se enoja em conta deles. Assim que existe um enojo que é condenado. É um enojo que às vezes alimenta nosso orgulho. Diz Jesus assim, Mateus 5:22: qualquer que se enoje contra seu irmão será culpado de juízo. Ele enojo quando eu me enojo com um hijo, ou com minha esposa, ou a esposa com o esposo. Esse é um enojo porque é um enojo em conta da persona, não em conta de uma atitude, não em conta de algo que é injusto, pelo em conta de uma pessoa. Por exemplo, eu vou dar alguns tipos de enojo que nasce do ego. É um desejo de vingança. Digamos que tu hijo pequeno comete um erro e hace algo que não deveria ser. E tu diz: eu tenho que arreglar essa situação. Então, tu vai pôr este hijo em castigo, vai punir de alguma maneira. Não porque tu está enojado com o hijo, pero tu está enojado porque ele cometeu algo equivocado. Pero o pecado, o enojo pecaminoso é quando nós nos enojamos com uma pessoa. E eu vou punir um hijo, vou punir uma pessoa porque eu estou enojado com esta pessoa. E aí esse enojo é um enojo pecaminoso. Pero se tu vai punir porque a pessoa cometeu algo errado, então se tu vai educar a pessoa, esse enojo é um enojo positivo. Por quê? Tu estás punindo para que a pessoa se comporte de maneira melhor, aceitável, e não em conta da pessoa. Alguns tipos de enojo pecaminoso, quando se dirige a uma pessoa, não é contra o pecado que a pessoa cometeu, pelo em conta da pessoa. Muitas vezes se mantém sem causa justa. Não me gostou, me caiu gordo, não me gusta, não quero. Esse é um enojo pecaminoso. Que aquela pessoa não me gostou porque aquela pessoa é negro, é amarillo, é isto, aquilo. Algo que passou em conta da pessoa. Esse é um enojo que nós outros podemos qualificar como enojo pecaminoso. Outro enojo é um enojo em conta por la vingança. Ele é poderoso, mano. Espera. Quando tu cruza aí na esquina, Josué, para. Espera. Um dia vai venir. Então, o enojo encontra pela pessoa por uma vingança. Enojo pecaminoso é aqueles que nós outros guardamos e alimentamos em silêncio.
orar por os irmãos, eu vou orar para que agarre um câncer, vou orar para que tenha um acidente, vou orar para que perda o trabalho. E aqui está dentro de meu coração, esse enojo é malo, é um enojo pecaminoso, é em conta de uma pessoa, não em conta do pecado, não em conta da injustiça. Outro enojo também é aquele que nós outros não conseguimos perdonar. Não? Então, essas atitudes que nós não teremos esse enojo pecaminoso, nós outros necessitamos confessar a Deus, não para ser avergonzados, senão para ser liberados. Irmão, o pecado só pode ser, nós só podemos nos livrar do pecado através do perdão, porque o perdão é o único caminho que apaga o fogo do enojo. E só quem ha sido perdonado por Deus pode aprender a perdonar. Para perdonar uma pessoa, é necessário que nós sepamos também eu não merecia ser perdonado. Pelo através de Cristo Jesus. Que o Senhor me ha perdoado. Só quando entendemos isso é que nós derramos ir. Outro tipo de pecado que nós outros teremos, que nós outros podemos cometer, é o pecado de enojo obstinado, que passa quando o enojo se queda dentro de uno por dias, semanas ou anos. Aquele enojo danha mais. Se eu tenho um enojo na ira, na vingança em conta de uma pessoa que está dentro do meu coração, quem sabe danhado? A pessoa que eu estou enojado ou eu mesmo? Uno mesmo. Às vezes a outra pessoa sequer sabe o que está acontecendo. A pessoa pode venir aos outros, buenos dias, eu pôr na cara, e tu disse, me caiu ouro. E tu sim, disse que sim, lá, buenos dias, pelo dentro de vocês, quero que aconteça algo muito mal com essa pessoa. Então, afeta negativamente mais a nós outros que a própria pessoa. Ele enojo guardado se converte em amargura, e a amargura em enojo crônico. Quando não liberamos o enojo, o que acontece? Satanás entra por essa porta e destrói desde dentro para fora. Satanás traz tudo. Quando Satanás percebe, os demônios, que nós outros tenemos um enojo guardado aqui dentro de nosso coração, em conta de uma pessoa, em conta de algo, Satanás pode usar. Ele não é de nós outros. Então Satanás pode entrar e abusar desta maneira que nós outros estamos actuando. Quizás alguém me ofendeu há alguns anos. Um familiar, um irmão de fé. Eu conosco famílias que têm problema. Irmãos não hablam com irmãs por anos. Filhos nunca mais falaram com os padres. E ao contrário também, conosco um montão de família que vive dessa maneira, não se hablam, são irmãos, são familiares, simplesmente não conseguem falar com o outro. Por quê? Porque tem algo que aconteceu há anos, e isto se quedou aqui dentro da pessoa, e a pessoa ainda não consegue perdonar a outra pessoa. Então, se você nunca liberou um enojo, esse enojo, não derrar isso aí, hoje Deus está dizendo, deixe-o ir, não? Irmão, às vezes chegamos à conclusão que esta pessoa não merece perdão, não merece mesmo, a pessoa que não merece perdão, por minha maneira humana, menina. Já aconteceram coisas comigo, pessoas fizeram coisas em contra de mim, e eu olhei, essa pessoa foi injusta comigo, não merece perdão, merece ir para o inferno, Deus perdonou a mim. E quem sou eu para juzgar se a pessoa merece ou não? Só o Deus sabe. Então, quando nós outros derramamos e liberamos isto, essa pessoa se vai arreglar com Deus, porque eu já liberei, já não tenho nenhum problema. Eu libero isto. Então, qual é o antídoto para este enojo que está guardado dentro do nosso coração? Qual é? Perdonar e deixar ir. Perdonar não significa olvidar. A pessoa pode haver hecho algo em conta de você perdoa pelo não ter ouvido. Cuidado, porque se a hecho uma vez, pode ser outra vez. Não necessita tu ter que estar de amigos e amigas. Não, é perdonar, são coisas separadas. Libere, desde que você vai. E tu não necessitas estar de amigos, cerca da pessoa. Cada um vai viver sua vida pelo perdão, porque a pessoa que é mais prejudicada é você mesmo. É você que vai levar esse tipo de coisa dentro de você. Então, nós devemos perdonar uns aos outros,
porque Deus nos ha perdonado também. Perdonar não significa olvidar, significa libera o coração. Quando nós temos um enojo aqui guardado em nosso coração está encarcerado, está na cárcere. Quando nós outros perdonamos, liberamos nossos corações, somos livres. Agora podemos amar, podemos viver uma vida feliz com as outras pessoas, sem que todo esse coração esteja travado, preso, como uma masmorra dentro de uma cárcere. Há um outro enojo que quero falar, que é o quarto enojo. É o enojo santificado, é o enojo que eu falei ao princípio. Será que Deus também se enoja? Quem sabe se Deus se enoja? Deus se enoja também. E nós outros somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós outros enojamos pelo enojo de Deus, é o enojo santo. E nós outros temos que buscar, quando nos enojamos, ser um enojo de maneira santa também. Então, o enojo, se é usado de maneira correta, pudera ser uma força para o bem. Nós só podemos nos enojar em contra da injustiça do mundo, da maldade do mundo. Nós enojamos. Isto é um enojo santo. E eu vou buscar transformar. Eu não posso transformar o mundo, eu posso começar transformando meu próprio coração. Okay? Marcos 3,5 diz que Jesus, quando mirou a dureza do coração, ele disse assim: então, mire que diz a palavra. Então, mirando-nos ao redor com enojo, Jesus estava enojado. Quando mirou os fariseus, estava enojado, não? Entristecido por a dureza de seu coração, disse ao homem: estende sua mão. E ele lá estendeu, e a mão foi restaurada. Deus se quedou enojado porque a lei dizia que não podia sanar no dia sábado, e era sábado, não? E Jesus, que ele sanou um homem que tinha a mão seca, e os outros se enojaram. Jesus disse: é malo fazer bem em sábado? Então Jesus estava enojado com a dureza do coração deles. Jesus disse: será que é só porque é sábado eu não vou fazer bem? Então, enojar-se em contra das injustiças do mundo é o chamado enojo santificado, um enojo santo. E esse enojo não foi destrutivo, foi santo. Foi enojo porque Jesus aliviou o dolor daquele homem, o dolor humano, lá em justiça e pecado. O mundo está necessitando de pessoas, de cristianos com esse tipo de enojo. Um enojo que defenda a vida, um enojo que se indigne com a corrupção, o abuso, o abandono espiritual. E um enojo que transforma a indignação em ação compassiva. Nós vamos ter aqui a Navidade no barrio. Qual é a intenção da Navidade no barrio? Bendecir com alimento, com um show para alegrar o coração. Isso é um enojo. Não podemos estar felizes mirando as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e temos que fazer alguma coisa. Eu não estou satisfeito, eu estou enojado por a pobreza, então eu vou fazer algo bueno. Então, nós temos que transformar o que está mal, buscar transformar a ser o bueno. Nós enojamos com a injustiça, nós enojamos com o hambre, com a corrupção. E nós não queremos transformar esse tipo de coisa. E hoje, o Espírito Santo quer ser uma limpeza em el coração de cada um. Quando eu abri a história de homem, alguns reíram. Eu creio que alguns aqui têm um enojo aí dentro que necessita ser liberado, que Deus pode sanar. Todos nós temos de alguma maneira. Então Ele quer ser uma limpeza. Ele quer apagar os fogos velhos e acender novas chamas de amor. Deus não quer ver a nós outros atados ao passado, senão livre, em paz e cheio de gozo. Ayer eu estava falando com uma pessoa conhecida, e essa pessoa, eu estava perguntando pela família. Le perguntei: como está sua esposa? Eu sabia que seu filho, um problema. Como assim? Um problema difícil. Eu disse: que problema difícil? Ele disse:
Entonces, yo le decía, yo le hablé a él, ¿puedo poner el nombre de tu hijo? Y él me contó la historia del hijo. Y nuestro grupo de oración por los hijos, ele disse, por favor. Ele disse, porque eu estou orando e estou ayunando. E ele disse, já estava pior. Pero um dia estava lendo a Bíblia e o Senhor disse, ore e ayune. E ele disse, eu não estava ayunando, então agora vou começar a ayunar. E ele estava enojado porque essa situação já veio por anos. Ele disse, não se arrega, não se arrega. E ele enojo dele, cada vez lo hace mais adelante, ele enojo não lo derruba. O enojo que ele tem da situação que ele vive na casa, não lo hace declarar-se perdido. Esse enojo o empurra para adelante para poder buscar uma solução. Ele já buscou a solução nas escolas, com trabalhadoras sociais, com psicólogos por este filho dele. E ele disse, a única solução é Jesus Cristo, viu ele, Pai. Ele disse, só o Senhor. Eu tenho que depender do Senhor para que o Senhor me arregle essa situação. Ele estava enojado pelo dia. Esse enojo dele cada vez mais impulsava para adelante para buscar uma solução. E todos nós outros temos familiares. Todos nós outros temos, ou hemos tenido, ou estamos tendo problemas neste momento. E estamos enojados porque não conseguimos solucionar o problema. Nós muitas vezes somos incapazes. E muitas vezes Deus acha que as coisas se querem incapazes para nós outros, para que nós não podemos levantar os olhos e não mirar os problemas que estão ao redor de nós outros, que miremos ao céu, porque nosso socorro vem do céu. Porque Jesus é o único que nos pode ajudar a solução destes problemas. Assim que esta tarde eu quero orar por cada um de nós outros. Se tu tem alguma herida que não ha sido sanada, um enojo, uma amargura em conta de alguém ou de algo do passado, ou algo que está acontecendo em tua vida agora e que não lhe deixa avançar e caminhar como que ele está atando ao passado, Jesus disse o seguinte: eu quero transformar tua situação, pero não como algo desesperado, sem controle. O Senhor está dizendo: eu sou aquele que pode sanar esta situação. Venha, traga diante de mim este enojo e eu quero transformar tua vida em este momento. Quantas vezes a ira já não é que estava na paz? Uma vez eu estava tão irado que não consegui dormir lá noite, toda noite, tanta ira que eu tenho. Toda noite, até que chegou uma hora que já não estava, já vou orar. Me havia olvidado que teria que orar. E no momento que comecei a orar, dormi sem saber que hora dormi, só despertei na manhã. Assim que o momento de enojo pode herir com palavras, com nossas relações e esta nossa comunhão com Deus. Assim que eu quero que tu cerres teus olhos nesse momento e eu quero orar para que o Senhor possa transformar a ira, a frustração, o enojo de nossas vidas em algo santo e algo, Senhor, que nós podemos só depender dele. Eu quero orar por você, quero orar por cada um de nós outros, porque todos nós outros enfrentamos esse tipo de problema e situação. Pai Celestial, agora, Senhor, eu estendo minhas mãos sobre tus filhos. Tu conheces cada batalha, tu conheces, Senhor, cada luta que han lutado em silêncio. Só tu, Senhor, conhece o coração, as batalhas silenciosas que cada um de nós outros travamos, Senhor. Tu conheces cada herida e que nada, Senhor, nunca ha visto, pelo tu has visto, Senhor. Cada lágrima que ha sido derramada a solas, cada palavra de ira que saiu do coração cansado e lastimado. E em nome de Jesus, Senhor, rompe toda a cadena de enojo, de ressentimento, de dolor, e que toda a raiz antiga de perda
de fuerza, que todo el fuego interno se apague para la paz de Jesucristo. Senhor, donde hubo heridas, ponga el bálsamo, Senhor. Donde hubo ira, ponga la serenidade. Donde hubo orgulho, pon la humildade. E donde hubo temor, pon, Senhor, la confiança. Derrama agora, Senhor, azeite fresco do Espírito Santo sobre cada um. Renova, Senhor, nossas forças. Renova e restaura nossas mentes. Limpia nossas emoções. Cura a identidade de cada um de nós, Senhor. Restaura tu poder em nós, Senhor. Restaura nossa comunhão contigo, Senhor. Haça-nos livres, completos e fortalecidos com tu amor. Em nome de Jesus. Amém. Eu conheci muitas pessoas que quando chegavam na conselheria, muitas vezes veniam lá e veniam choravam. É muito comum quando nós conselheria, pessoas derramam sua vida delante do Senhor, bajo o poder do Espírito Santo. E muitos choraram e diziam: eu não consigo, eu sou incapaz, eu necessito de ajuda, necessito salvar meu matrimônio, minha casa, meu hogar. E eu lhes perguntava: está chorando por quê? Te olvidaste que tu tens um Deus que te cuida todo o tempo. Está chorando por quê? Deus está trabalhando em tu vida a hora. Levante na cabeça e siga adiante, porque tu não estás só. Em tu luta, em tu batalha, tu pode pensar que está solo, pelo Senhor está contigo. E eu queria que vocês pusessem de pé a hora que já estamos terminando o serviço, e que cantemos juntos